Sejam muito bem-vindos, assinantes do canal, e você que ainda não é assinante, por favor, se inscreva aqui embaixo e ative o sininho para receber todas as atualizações, todas as notificações dos vídeos que eu aqui publicar. O tema do vídeo de hoje é um tema triste, lamentável, que foi o incêndio ocorrido no domingo passado, dia 2 de dezembro de 2018, no Palácio de São Cristóvão, que abrigava o Museu Nacional. Vocês já devem ter lido, enfim, uma série de notícias, visto vários vídeos, mas eu queria, com esse vídeo, passar para vocês um pequeno inventário de informações acerca do patrimônio imaterial, além do patrimônio material que nós perdemos no último domingo, em razão de negligência, descaso de sucessivas autoridades, mas uma responsabilidade direta das pessoas que hoje ocupam as funções que deveriam zelar pelo Palácio de São Cristóvão e pelo Museu Nacional. O início dessa história, então, começa com a própria forma como o Palácio e a Quinta da Boa Vista, que é a propriedade inteira onde o Palácio estava situado, ela chega até as mãos da família real portuguesa em 1808, que é o ano que a família real portuguesa vem para o Brasil e, depois da Bahia, vai para o Rio de Janeiro. Havia um rico proprietário de terras naquela região que, quando da chegada da família real portuguesa, né, liderada pelo Dom João VI, que era o príncipe regente, porque Dona Maria, sua mãe, que era a rainha, estava com sérios problemas de saúde e não poderia exercer as funções, esse rico proprietário ele fez a doação da quinta, né, não só do prédio, mas da quinta como um todo, para que a família real portuguesa pudesse ser melhor abrigada do que no imóvel que a família ocupava no centro do Rio de Janeiro. A casa, né, o imóvel, a edificação, ela primeiro foi chamada de Paço de São Cristóvão, depois de Palácio Imperial e Palácio Real, até depois ser conhecido com o nome de hoje, que é Palácio de São Cristóvão. É uma edificação muitíssimo importante porque essa edificação não só foi residência da família imperial brasileira, Dom Pedro I e Dom Pedro II, e a família imperial residiu no imóvel até 1889, quando se dá o fatídico golpe militar republicano, que de forma covarde expulsou a família imperial do Brasil. E então, até 1889, a família real residiu nessa edificação, nesse palácio, e esse palácio foi testemunha, além de palco, de grandes episódios e decisões, né, fundamentais para a história do nosso país. Foi nesse local que residiu dois dos nossos pais fundadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II, e foi nesse local, nessa edificação, que recebeu também outros de nossos pais fundadores que faziam parte do governo brasileiro, Conselho de Estado, enfim, membros do parlamento. Então esse lugar era um local importantíssimo para a história do Brasil, além do acervo material com mais 20 milhões de itens que o local guardava no Museu Nacional. Foi lá, por exemplo, que além de viver, né, foi lá onde nasceu, foi educado e residiu Dom Pedro II e seus filhos, incluindo a princesa Isabel, né? E foi lá que foram tomadas decisões importantíssimas para que o Brasil depois se tornasse uma nação independente e soberana. Um desses episódios marcantes, fundamentais para a nossa história, que foi realizado no Palácio Imperial, no Palácio de São Cristóvão, foi, olha que coincidência trágica, no dia 2 de setembro de 1822, a assinatura do Decreto de Independência, numa reunião do Conselho de Estado. E a assinatura do Decreto de Independência foi feita, né? Quer dizer, a assinatura foi pelas mãos da Imperatriz Leopoldina, que naquela ocasião era regente do Brasil. Quando o Brasil se torna independente, ou melhor dizendo, o Brasil se torna independente pelas mãos de uma mulher, que era a Imperatriz Leopoldina, e a primeira pessoa a ocupar o cargo de regente
a ocupar o maior cargo político do Brasil, né, a partir da sua independência, foi uma mulher, que foi a imperatriz Leopoldina, mulher de Dom Pedro I, que estava em viagem pelo Brasil para angariar apoio para a causa da independência e deixou a imperatriz como regente. Esse é um fato histórico fundamental, que a nossa nação livre, soberana, começa sendo regida por uma mulher. E claro, né, foi outra mulher, outra regente, num período posterior, né, já em 1888, foi a princesa Isabel, que não naquele local, mas no centro do Rio de Janeiro, como regente, porque o Dom Pedro II estava fora do país, como regente, assinou a Lei Áurea, que aboliu a escravidão. A respeito do Museu Nacional, que estava localizado no Palácio Real, no Palácio São Cristóvão, esse museu foi criado em 1818 por Dom João VI, com o objetivo de fomentar, né, estimular o desenvolvimento científico do Brasil. Esse museu chamava-se, na época de sua criação, de Museu Real. Esse nome só mudou bem depois, já na República, e foi em 1892, durante a República, que esse Museu Real sai do prédio onde estava localizado no Rio de Janeiro e seu acervo é transferido para o Palácio de São Cristóvão. Então, os 200 anos que foram celebrados, né, os 200 anos do Museu Nacional, do Museu Real, eu prefiro até esse nome, do Museu Real, celebrados no mês de junho passado, foram 200 anos, na verdade, de comemoração da fundação do Museu Real em junho de 1818, criação de Dom João VI. O Museu Real / Museu Nacional era a instituição científica mais antiga do Brasil. E como eu já havia dito, guardava, né, tinha um acervo com mais de 20 milhões de itens que constituíam a coleção de ciências naturais e ciências antropológicas. Além disso, no museu, quando do incêndio, guardava 63 peças de mobiliários que pertenciam ao acervo da Casa da Marquesa de Santos, ali perto, em São Cristóvão. Como a Casa da Marquesa de Santos estava passando por reformas, esse pequeno acervo de 63 peças, né, importantíssimo acervo, foi deslocado para o Museu Nacional para que fosse guardado, né, supostamente de forma segura, até que a Casa da Marquesa de Santos pudesse ser concluída essa reforma. Esses dois tesouros históricos, né, o Palácio e o Museu, remontam ao século XIX e eram orgulhos nacionais que foram negligenciados desde a derrubada da monarquia com o golpe militar de 1889. Então, são sucessivos governos que negligenciaram, já a partir do período republicano, aquela edificação, aquele espaço e o estado deplorável em que se encontrava o palácio era fruto desse descaso que só foi se agravando ao longo dos últimos anos, em razão, né, de cortes que foram feitos pela própria UFRJ. Até ser destruído por esse incêndio, o palácio, estava entregue ao tempo, porque não havia reforma, não havia nada, às goteiras, a uma instalação elétrica precária, aos morcegos, aos gambás e aos cupins. Quem teve a oportunidade de visitar o local, especialmente nos últimos anos, viu que as condições eram lamentáveis, né? E recentemente, segundo relatos de amigos do Rio de Janeiro e conhecidos que sempre vão lá, a situação era ainda pior do que aquela que eu vi anos atrás quando eu estive no local. Então, a situação era
precaríssima, um estado deplorável, e se vocês procurarem no Google, vocês vão ver fotos, né, recentes da situação do prédio, né, gambiarra de fio, frigobar instalado no quarto que era de Dom Pedro II, enfim, uma situação lamentável, né? Faltava dinheiro para tudo. A limpeza, por exemplo, que era, salvo engano, terceirizada, de uma empresa terceirizada, funcionários e pesquisadores faziam vaquinha para poder pagar a limpeza. Quer dizer, é um negócio absurdo. Sabe-se lá Deus como o museu continuava sendo uma referência para estudiosos de ciências naturais e de antropologia. E nem se pode dizer que esse incêndio foi uma surpresa, né? Tem uma entrevista concedida pelo então secretário estadual de Energia, Indústria Naval e Petróleo, Wagner Victer, de 2004, uma entrevista concedida em novembro de 2004, na qual ele dizia o seguinte, abro aspas, o museu vai pegar fogo, são fiações expostas, mal conservadas, alas com infiltrações, uma situação de total irresponsabilidade com um patrimônio histórico. 13 anos depois, a alarmante possibilidade se tornou a triste realidade. E em julho passado, quer dizer, 37 dias antes do incêndio, para vocês verem o absurdo, um arquiteto cujo nome tem sido mantido em sigilo, entregou ao Ministério Público Federal do Rio de Janeiro um relato, né, um relatório, sobre as péssimas condições do palácio que já haviam sido descritas pelo então secretário, em 2004. Ou seja, em julho passado, melhor dizendo, um arquiteto descreveu, fez um pequeno relatório, entregou ao Ministério Público Federal e nesse relatório, além de descrever o que estava acontecendo, denunciar o descaso da UFRJ, né, que é responsável direta que era responsável direta pelo museu, né, quer dizer, que é ainda, mas o museu já foi, né. Nesse documento, esse arquiteto também alertava para o risco de incêndio a qualquer momento e pedia com urgência uma vistoria do Corpo de Bombeiros. O procurador da República, Antônio Augusto Soares Canedo Neto, com base nesse relatório, pediu explicações ao FRJ, mas não obteve respostas. Além disso tudo, né, e tão grave quanto esse descaso de anos, foi um episódio que aconteceu ainda nos anos 90 e que esse episódio mostra que tanto a degradação do prédio, né, a degradação do patrimônio material e imaterial, quanto o incêndio poderiam ter sido evitados se, pouco mais de 20 anos atrás, tivesse sido levado a cabo um projeto de reforma e modernização do palácio e do museu, que seria financiado pelo Banco Mundial com uma injeção de capital inicial de 80 milhões de dólares. O Banco Mundial estava disposto, na época, a colocar 80 milhões de dólares para financiar a reforma e a modernização do palácio e do museu. Agora, vocês sabem por que o projeto não foi adiante? Isso é de um absurdo para deixar qualquer brasileiro indignado. O projeto não foi adiante porque o FRJ, membros influentes, seus professores, diretoria, não queriam perder o controle do museu e do palácio. É isso mesmo. Esse projeto não foi adiante porque os membros da UFRJ, professores, membros da diretoria e membros influentes da UFRJ não queriam perder o controle do palácio e do museu. Por quê? Porque o Banco Mundial, para injetar esse dinheiro, né, para liberar esses recursos, exigia que o palácio e o museu se transformassem numa organização social, que é uma associação privada, sem fins lucrativos, que presta serviços de interesse público. Mudando a natureza, né, criando essa associação para
poder administrar, gerir esse nosso patrimônio histórico, como acontece, né, exemplo do que acontece em vários países do mundo, haveria possibilidade de uma forma muito mais fácil, muito mais rápida, muito mais eficiente de administrar, gerir o patrimônio, cuidar do patrimônio e também conseguir verbas privadas e públicas, né? Isso não foi feito porque, repito, a UFRJ nos anos 90 não quis. O relato dessa história foi contado, né, pelo então prefeito, né, o empresário está vivo ainda, Israel Klabin, que era prefeito do Rio de Janeiro na época, empresário e empreendedor, que contou essa história na segunda-feira, dia seguinte ao incêndio. Agora, a pergunta que fica aí é a seguinte: por que a UFRJ não quis abrir mão de ter o controle do palácio e do museu que não cuidava? Por quê? Essa é a pergunta que eu me faço, e se por acaso essa resposta aparecer, como eu acho que a gente deve cobrar que apareça, eu faço um outro vídeo para dividir e fazer comentários aqui com vocês. Falando em UFRJ, né, responsável direto pelo museu, o reitor da UFRJ, o senhor Roberto Lerre, que é filiado e um dos fundadores do PSOL e que é reitor desde maio de 2015, além do diretor do Museu Nacional, Alexander Kellner, né? Os dois responsáveis diretos sobre isso, né? Mas em termos da UFRJ, nós ficamos sabendo durante essa semana que a reitoria da UFRJ reduziu em quase 35% o repasse ao museu nos últimos 5 anos, embora o orçamento da UFRJ pago pelo governo federal tenha aumentado nos últimos 4 anos de 2,6 bilhões de reais para 3,1 bilhões de reais. E na coletiva de imprensa dada no dia seguinte ao incêndio, o senhor reitor da UFRJ e o diretor do Museu Nacional vieram a público dizer que o descaso, né, do patrimônio público, a situação deplorável em que se encontrava o museu, era culpa do governo federal porque não repassava as verbas, né? Não queriam assumir a responsabilidade que lhes cabe. A responsabilidade não é só deles, é de governos anteriores, sim, mas como atuais diretores, né, das suas respectivas instituições, eles são responsáveis diretos. E não adianta ficar jogando a culpa nos outros, não. São responsáveis em si e têm que ser penalizados, têm que ser responsabilizados por isso. Eu não sei, o incêndio aconteceu domingo e esses dois senhores continuam no cargo de reitor da UFRJ e de diretor do Museu Nacional. Eram para terem pedido, os dois, terem pedido as suas renúncias imediatas a partir dessa desgraça que aconteceu, né? E aí, considerando essa informação, então, que houve uma redução de 35% do repasse da UFRJ para o Museu Nacional nos últimos 5 anos, e considerando que nos últimos 4 houve um aumento significativo no orçamento da UFRJ, para onde foi esse dinheiro? Para onde foi esse dinheiro, senhor reitor? Essa é uma pergunta que a gente quer saber, porque se o imóvel não estava sendo cuidado, e a própria UFRJ foi quem reduziu o repasse para cuidar do museu, onde é que está esse dinheiro? Hein? E não adianta os dois, né, os seus dois senhores, o senhor Alexander Kellner, né, do Museu Nacional, e o senhor Roberto Lerre, da UFRJ, querer politizar o episódio, transformar o episódio do incêndio no museu, essa desgraça para o patrimônio histórico nacional, para a nossa própria história, politizar o episódio, né, como uma espécie de fora Temer, imitando o candidato, né, do senhor Roberto Lerre à presidência da República, Guilherme Boulos, que foi para as redes sociais tentar politizar o episódio e capitalizar para a sua campanha. Isso é um absurdo, rapaz, isso é uma indignidade. Vocês não têm o direito de fazer isso. Bom, há outros espaços históricos, né, no Brasil inteiro que sofrem de igual descaso das autoridades e também de alheamento da própria sociedade, que não visitam os seus espaços culturais, não visitam os seus museus e, portanto, não cobram das autoridades, já que são responsáveis por isso, que façam o seu trabalho. Se as autoridades, universidade, o que quer que seja, governo estadual, governo federal, não tem dinheiro, não tem condições, não tem competência de administrar esse nosso patrimônio histórico material, que esses patrimônios sejam transformados em organizações sociais, como se tentou fazer com o Museu Nacional 20 anos atrás, e não foi possível por conta de interesse político
interesse financeiro também, sabe-se lá qual, né? É preciso que o nosso patrimônio seja respeitado com novas bases. Não adianta ficar todo mundo pendurado em governo, não. Porque senão vai acontecer o que já está acontecendo, não é que vai acontecer. O que vai acontecer de pior é incêndios em outros lugares e daqui a 10, 20, 30, 50 anos, 100 anos, não tem mais nada, tudo destruído, tudo degradado, né? Mas eu estava dizendo que há outros espaços históricos, inclusive no Rio de Janeiro, que são vítimas também desses crimes, né? Crime em série contra a história. Na própria Quinta da Boa Vista, né, e aí é um caso mais antigo, mas que representa esse problema, havia o Palácio Leopoldina, que serviu como residência oficial da princesa Dona Leopoldina de Bragança, filha de Dom Pedro II, e que foi demolido em 1930. Né? E, salvo engano, foi para construir o zoológico ali. Zoológico que eu fui há mais ou menos uns 10 anos, por aí no Rio de Janeiro, quando eu morava no Rio de Janeiro, 10, 15 anos, e o zoológico hoje eu não sei porque há muitos anos eu não vou no zoológico, mas dava uma tristeza, as condições do zoológico, as condições dos animais, era uma tristeza. Aí se destruiu um palácio para construir um zoológico para depois deixar naquelas condições, os animais daquele jeito. Cara, é tudo um absurdo. Vocês me desculpem a forma indignada com que eu estou falando, eu não costumo ser assim nos vídeos, né? Mas assim, não tem outra forma de reagir com relação ao descaso com a nossa história. Vários prédios no Rio de Janeiro foram demolidos, destruídos no centro da cidade, coisas belíssimas, para colocar o que no lugar? Visita o Rio de Janeiro, se não são os prédios antigos, né, construídos ainda sob o Império, o resto que foi construído é tudo uma coisa ridícula, horrorosa. Aquele Museu do Amanhã, na beira ali do cais ali, quer dizer, parece uma unha, né? Uma unha postiça, que negócio horroroso. Realmente é difícil manter a calma. Além disso, né, naquela parte ali da Quinta da Boa Vista, São Cristóvão, os anexos ali. As obras da Copa, né, invadiram parte do terreno onde funcionavam as antigas cavalariças da corte imperial, essas cavalariças estão numa situação lamentável, um espaço que era tão lindo, a gente vê pelo que restou ainda, o quão bonito aquilo era, completamente abandonado, virou casa de usuário de droga, aquilo, enfim, não está sendo cuidado, está abandonado, vai ruir uma hora, acho que não tem nem condições de ter incêndio, porque já não tem fiação elétrica, mas a coisa está abandonada, vai cair, não tem jeito, né? E em vez de querer cuidar desse patrimônio, né, e aí a gente já sabe que não vai fazer, porque não fez com o Museu Nacional, a UFRJ está querendo usar aquele espaço, né, demolir o que falta ali para construir outras coisas. Né? Quer dizer, o descaso com a história por parte da UFRJ é um negócio assombroso. Há um grupo, né, de pessoas muito corajosas que tem feito um esforço muito grande de alertar as autoridades a respeito da degradação do patrimônio histórico do Rio de Janeiro, inclusive criaram uma petição online, eu vou deixar o link aqui na descrição, para tentar proteger, preservar o que ainda resta das cavalariças imperiais e que se faça um projeto, que se conduza um projeto para recuperar as cavalariças e transformar aquilo num parque aberto ao público, reanexar aquela área ao Parque da Boa Vista, porque já não faz parte mais, reanexar ao Parque da Boa Vista e transformar aquilo numa área recuperada, num parque aberto ao público. O incêndio transmitido pela TV no domingo passado foi a materialização simbólica daquilo que vem sendo feito com a nossa história, com o nosso patrimônio material e imaterial ao longo de décadas, mas que não era transmitido pela TV, não era televisionado. Isso acontece há muito tempo, não só no Rio de Janeiro, mas em várias partes do Brasil, com algumas raras exceções em cidades históricas brasileiras. Desde a destruição de tudo que ainda existe, ao ocultamento da história, a tentativa de caricaturar de forma grotesca a nossa história, ou as tentativas, com algum sucesso, de converter ou enquadrar, melhor dizendo, a nossa história numa narrativa ideológica para que a nossa história deixe de ter o brilho,
a grandiosidade, a magnanimidade que nossa história tem e teve no passado, principalmente durante o nosso período imperial. Cabe a cada um de nós ajudar a salvar, a preservar esse patrimônio, caso contrário, nós seremos cúmplices desse assassinato em série do nosso patrimônio histórico. Nós sabemos já quem são os responsáveis do passado e do presente, mas só isso não basta. A gente já sabe quem são os responsáveis do passado e do presente e o tamanho da sua obra infame. Mas o que nós precisamos fazer, que é a responsabilidade nossa, é cuidar desse patrimônio, visitar esse patrimônio, abraçar esse patrimônio, cobrar das autoridades responsáveis que cuidem desse patrimônio. E, se não for o caso, se for um caso de descaso, como foi o exemplo no Rio de Janeiro da UFRJ, fazer de tudo para que esse patrimônio seja gerido por esse tipo de associação privada, né, com fins públicos, para que esse patrimônio possa ser bem gerido e não seja degradado ou sofra o mesmo incêndio, ou sofra incêndios parecidos como que aconteceu domingo passado, né? Adotar, verificar soluções já testadas com sucesso em outros países, não precisa inventar a roda de novo não, né? Já há muita coisa boa sendo feita com sucesso, inclusive dentro do Brasil, com a experiência de algumas gestões privadas em museus como o MASP de São Paulo, por exemplo, né? Porque não dá para aceitar, né, um museu falido, mal gerido, ser administrado por uma instituição de ensino como a UFRJ, falida, né, problemas sérios de gestão que afeta inclusive a sua responsabilidade primeira, que é o ensino universitário. Não dá para que o nosso patrimônio histórico seja gerido por esse tipo de instituição, ou por governo federal falido, governo estadual falido, ou governo municipal falido. Sabe aquela pergunta que os conservadores são chamados a responder quase que sempre, né? O que conservar no Brasil? Pois é, a nossa história, o nosso patrimônio material e também o imaterial, né, que aconteceu dentro desse patrimônio material, é um dos tesouros que precisa ser conhecido pelos conservadores, valorizados pelos conservadores, e não só pelos conservadores, pelos brasileiros de forma geral. Mas quando alguém perguntar para você, conservador, o que conservar no Brasil? Conservar o nosso patrimônio histórico material e imaterial, para não deixar que aconteça com a nossa história e com o nosso patrimônio histórico que aconteceu no domingo passado, dia 2 de setembro de 2018, que foi o incêndio no Palácio de São Cristóvão, que abrigava o Museu Nacional. Que esse incêndio, pelo menos, sirva para que o povo brasileiro, a quem a história foi negligenciada ou falseada por professores militantes, né, e por intelectuais do passado, né, primeiro republicanos radicais e depois intelectuais de esquerda, que o povo brasileiro tenha sido alertado a partir desse incêndio da riqueza histórica que nós temos, da história belíssima que nós tivemos no passado, e que passe a conhecê-la e a respeitá-la, e que ajude a protegê-la de todo o coração e com todos os meios possíveis, né, de cada um. Eu espero que esse incêndio tenha servido, que sirva pelo menos para isso, né? Porque o povo brasileiro, infelizmente, é ignorante do seu próprio tesouro histórico. E se é ignorante da sua história, ignora a própria identidade, ignora aquilo que tem mais bonito na criação da sua identidade. E, portanto, não tendo ideia daquilo de magnânimo que existe, que o precede, que foi deixado como legado, como proteger isso? Como ser um brasileiro melhor achando que o país é uma porcaria desde que foi criado? Não tem condições, né? Que pelo menos esse incêndio tenha servido para isso, né? Porque se nada fizermos agora, com o tempo, aí sim não haverá mais o que conservar. Aí essa pergunta para os conservadores deixará de ter qualquer sentido, porque não haverá mais resposta. Parafraseando um belíssimo poema chamado Os Homens Ocos, do grande poeta T.S. Eliot, eu termino esse vídeo com a seguinte mensagem: assim expira a história, com o incêndio e com o lamento.
Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês têm algum comentário, uma pergunta, deixem aqui na seção de comentários. Por favor, você que ainda não é assinante, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as novas notificações, porque isso ajuda a fazer com que o canal cresça e esse trabalho seja feito de forma ainda melhor do que eu venho tentado fazer. Fique com Deus e até a próxima.